Então, bom dia a todos os conselheiros e conselheiras, né? Bom dia à comunidade que nos acompanha pelas redes, né? Vamos dar início à 8ª reunião ordinária da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Hoje nós temos 6 pontos de pauta, né? Vamos iniciar, então, com os informes, e aí, então, eu abro, né, para os conselheiros que tiverem, né, algum informe a ser dado, que se manifestem. Nenhum informe? Podemos, então, passar para o segundo ponto de pauta? Pronto, então, o segundo ponto de pauta diz respeito à apreciação das atas da Câmara. Nós temos, né, a ata da 6ª reunião ordinária, de 26 de novembro de 2020, e a ata da 5ª reunião extraordinária, de 9 de dezembro de 2020, né? A nossa secretária já enviou, né, anteriormente, as atas aos conselheiros, né, de forma que eu consulto novamente, né, se alguém tem alguma contribuição em relação aos documentos, né, que possa fazer os apontamentos, né. Então, se alguém tiver alguma consideração ainda que não foi enviada para a Gleiciane, por favor, faça a indicação para que a gente possa, em seguida, colocar em votação. Alguém tem alguma consideração em relação a essas duas atas? Podemos colocar, então, em votação? Pronto, então, vamos colocar em votação, né, a apreciação das atas da Câmara relacionadas à 6ª reunião ordinária e a 5ª reunião ordinária, extraordinária, né, realizada em dezembro de 2020. Então, os conselheiros que são favoráveis à apreciação, à aprovação das duas atas, eu solicito, né, que permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat. Então, sem manifestações, então aprovamos as duas atas por unanimidade. O terceiro ponto de pauta, né, é relacionado à apreciação de atos, declarações ad referendo, né, à Câmara de Ensino, a Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Para esse ponto de pauta, eu vou solicitar, né, a gente tem hoje a professora Adma como convidada, né, por motivo de férias, e aí, então, vou pedir para a professora fazer o relato para a gente dessas declarações de referendo, e em seguida a gente faz a votação, né, em bloco dessas declarações, visto que elas apresentam, né, temas relacionados. Então, eu vou pedir para a professora Adma, né, fazer para a gente o relato, né, e em seguida a gente entra, né, na apreciação, se alguém tiver alguma consideração, e em seguida a votação. Então, professora Adma, por favor. Bom dia, presidência da Câmara, professora Daniela e demais conselheiros. Nós temos 5 atos de declaração ad referendo realizados do final do ano passado. O primeiro deles é do dia 30 de dezembro de 2020, e em função de que, regimentalmente, né, as declarações ad referendos, elas são apreciadas na reunião ordinária, e essa é a primeira reunião ordinária do ano de 2021, então eles estão postos de forma cumulativa, né, aqui nessa reunião. Então, são 5 atos, todos eles referem-se a alterações na agenda acadêmica, né, 2 para as questões da graduação, 2 para as questões da pós-graduação e 1 para a publicação de edital
de professor substituto, né? Então, o primeiro ato, ele é de alteração na data de consolidação das turmas da graduação, referente ao período letivo suplementar 2, do ano passado. Esse ato, ele diz respeito à perda do prazo, né, para o fechamento das turmas. Então, foi uma solicitação vinda, emanada, né, do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias, solicitando, então, a prorrogação do prazo para a consolidação das turmas, que era previsto para o dia 28 de dezembro e foi prorrogado até o dia 8 de janeiro. O segundo ato é uma alteração no calendário especial da graduação, na data de publicação da abertura para a seleção de professor substituto. Essa solicitação veio da Secretaria Acadêmica, a data prevista era de 5 de janeiro, e a prorrogação foi para o dia 8 de janeiro, em virtude da análise dos processos, né, e a publicação de um edital que fosse único para a universidade. O terceiro ponto é a aprovação da reabertura do prazo referente ao período destinado à consolidação de turmas do semestre letivo 2020.1 da pós-graduação. É a mesma situação vista no primeiro ponto, para a graduação, né, em que o período de consolidação das turmas também precisou ser alterado, e aí essa alteração ela foi feita até o dia 7 de fevereiro de 2021. No quarto ponto, a aprovação da prorrogação no calendário 2020.2 da pós-graduação, das datas para o cadastro de turmas e para a matrícula dos estudantes veteranos no sistema destinado à pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu do SIGA. E a última, né, o quinto ponto, é uma alteração na agenda acadêmica com relação aos períodos de processamento das matrículas dos estudantes da graduação, em virtude dos problemas técnicos que nós tivemos no sistema, né, no SIGA, durante o processamento das matrículas, agora no mês de fevereiro, né, enquanto estavam sendo processadas. Então, houve uma prorrogação para que as matrículas pudessem ser processadas e ocorresse tanto o ajuste da matrícula quanto a matrícula extraordinária. Então, vejam os conselheiros, né, que as alterações, elas são alterações que são urgentes, né, elas chegam e há necessidade da alteração da data, sim, de imediato, para que o sistema seja reaberto, e em muitos casos a gente não consegue aguardar uma reunião que seja ordinária ou uma extraordinária para um único ponto de pauta nesse sentido, né? Então, justifico, né, as alterações feitas e os atos declarados para a ciência, né, dos conselheiros. Se alguém tiver alguma consideração, também me coloco à disposição, né, para esclarecimentos. Então, agradeço, professora Adma, né, pelo relato. Né, se algum conselheiro tiver alguma consideração a respeito, né, das declarações, por favor, se manifeste. Dúvidas? Não? Então, vamos colocar em votação, né, as declarações ad referendum, né, apresentadas pela professora Adma, né. Os conselheiros que são favoráveis à aprovação das declarações, por favor, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, eu peço que se manifestem pelo chat. Professor Edward? Desculpe, acabei
tentando apertar o botão aqui antes de falar da aprovação, é porque eu estou no tablet. Eu peço desculpas porque eu falei, não consegui falar antes, as coisas de internet acabam complicando para a gente. Eu só queria falar uma coisa com relação à questão do planejamento acadêmico, a questão no caso da matrícula, como aconteceu, é que o sistema, como o SIGA, a gente já previa que esse tipo de problema pudesse acontecer, naturalmente, né, que por conta do problema de infraestrutura. A questão é que, para o próximo semestre, o aprendizado ficou, e aí quais seriam as alternativas para que esse tipo de problema não aconteça de novo, porque impactou principalmente os coordenadores de curso. Como minha representação está relacionada aos coordenadores de curso, o que mais deu dor de cabeça naquela semana que ocorreu o problema, que inclusive eu até falei, vai acontecer problema, mas a gente precisa voltar a trabalhar com relação ao sistema, apesar de todos os problemas que a gente tem. Mas quais seriam os problemas que realmente aconteceu? Se existe um relatório com relação a isso, se a secretaria acadêmica sabe o que ocasionou o SIGA e o que isso pode acarretar para o próximo semestre, para que a gente não tenha isso. A gente já está prevendo, tentando começar a fazer calendário do planejamento antecipadamente, e que isso não ocorra novamente. A gente sabe que o SIGA ainda, apesar de a gente já ter quase 5 anos desse sistema acadêmico, a gente ainda persiste com vários problemas com ele. É um sistema caro para o UFOB, foi muito caro para a implementação, e aí a gente precisa entender, porque a gente fica na mão, né? Tanto como professor, quem teve a oportunidade, quem tentou dar aula naquela primeira semana foi um transtorno, e como coordenador foi toda a confusão que teve para poder trabalhar. Entendendo o problema que a gente tem, né? Ontem mesmo eu tentei dar aula, toda semana a internet cai por vários problemas, então, etc, etc. Então, vários problemas que a gente tem, mas o que tem para poder fazer com relação ao SIGA e quais foram os relatos e o que foi que realmente aconteceu para que esse problema tivesse acontecido e o que a gente pode fazer para que não aconteça novamente, né? São essas as minhas considerações. Desculpe ter falado depois das considerações, é porque eu estou no tablet aqui e deu problema. Professora Adma levantou a mão, por favor. Um dos aspectos mencionados pela Secretaria Acadêmica, conselheiro Edward, foi a questão de que nós tínhamos um planejamento 2020.1 com datas de março de 2020 e um outro paralelo a ele, né, 2020.1 também, com datas de fevereiro e março, né, de 2021. Então, o sistema, no momento de processar, ele tinha 2 datas diferentes para questões muito semelhantes, às vezes os mesmos componentes curriculares. Os componentes curriculares de 2020.1 do ano passado, eles não foram, em sua maioria, excluídos do sistema, né? Então, isso, no momento do processamento, deu um travamento, digamos assim. Então, boa parte desses componentes a secretaria teve que ir ajustando durante aquela semana, né, os 2 primeiros dias, para poder resolver essa questão. No encontro de coordenadores de curso, agora no final do mês de abril, né, a gente pode solicitar à Secretaria Acadêmica que faça, né, um relato mais detalhado tecnicamente, para poder a gente entender, inclusive, no processo de cadastramento desse planejamento, né? Então, a gente já pode considerar também esse um ponto para o encontro de coordenadores. Acho que, tecnicamente, essa seria a resposta, né, que eu, que não sou do setor e não lido diretamente com o sistema, poderia trazer. Mas a gente pode, né, fazer um momento com a Secretaria Acadêmica para uma explicação mais detalhada com relação a isso.
e ajustar o que é necessário no planejamento acadêmico, né? Acredito que para o 2020.2 a gente não teria esse problema, porque não há sobreposição entre os planejamentos, né? E nós já passamos também daquela fase dos suplementares. Então, acredito que esse não seria um problema a ser repetido. Então, só para a gente não ter dúvida em relação à votação, eu pediria que, né, o conselheiro que tiver voto contrário ou alguma, né, abstenção, que se manifeste pelo chat. Se alguém não tiver nada, a gente passa para o próximo ponto. Alguém tem alguma outra colocação? Só vou registrar a minha saída da sessão. Tá? Pronto. Obrigada, professor. Tá. Então, votos contrários e abstenções, eu peço que se manifestem pelo chat. Então, temos uma abstenção, né? Conselheiro Anderson. Então, vamos passar para o próximo ponto. Então, a gente tem as declarações aprovadas, né, com uma abstenção. O próximo ponto, o quarto ponto de pauta, né, está relacionado à apreciação do parecer do relator referente à consulta sobre a prorrogação do semestre letivo especial 1, encaminhada pela Secretaria Acadêmica. O processo é o 23.520, 10.464, né, barra 2020, dígito 11. O relator é o conselheiro, professor Rafael da Conceição Simões. O professor Rafael solicitou, né, que eu procedesse à leitura do parecer. O professor acompanha a reunião pelo chat, né, mas eu vou realizar a leitura a pedido do conselheiro. Só antes, né, a Gleiciane colocou o número de votos favoráveis do ponto anterior, né, 10 conselheiros favoráveis à aprovação das declarações. Bom, em relação ao parecer, então eu vou iniciar a projeção. Aí, professor Rafael, fique à vontade, né, em seguida para se manifestar pelo chat. Bom, a instrução do processo foi feita pela Secretaria Acadêmica, né? O processo é o 23.520, 10.464/2020, dígito 11. O assunto, proposta do calendário acadêmico e agenda acadêmica 2021 para as atividades de ensino de graduação, semestres especiais. Interessados, a Pró-Reitoria de Graduação e a Secretaria Acadêmica. O relator, professor Rafael da Conceição Simões. O objeto da apreciação, né, trata-se de solicitação de alteração da proposta do calendário acadêmico e agenda acadêmica 2021 para atividades de ensino de graduação referentes ao semestre letivo especial 1. Eu vou tomar liberdade, né, de não ler o histórico, né? Eu acho que todos os conselhos receberam os processos, né? Então, e vou partir aqui das considerações. O pedido a ser considerado e julgado por esse egrégio conselho, referente ao processo em tela, é o de prorrogação do período letivo suplementar 1, aprovado para acontecer entre os dias 22 de fevereiro de 2021 e 18 de maio de 2021. A solicitação da Secretaria Acadêmica é de alteração para que o semestre letivo especial 1 finalize no dia 21 de maio de 2021.
O órgão de registro acadêmico sinaliza que, devido às instabilidades no link de internet que atende ao FOB e intercorrências no sistema de registro acadêmico, não foi possível cumprir os prazos da agenda acadêmica para processamento das matrículas, sendo que as mesmas ocorreram a partir do dia 1º de março de 2021. Desta forma, cumprir a resolução número 08/2021 do Conselho Universitário, né, o CONSUNE, que estabelece os semestres letivos especiais com 12 semanas de duração, é necessário que a finalização do mesmo ocorra no dia 21 de maio de 2021 e não em 18 de maio de 2021. A Secretaria Acadêmica, em seu relato, expressa que estão previstas 13 segundas-feiras e 13 terças-feiras, 2 dias extras utilizados para compensação dos feriados que caem em dias letivos no período, né, entre parênteses, 2 de abril, sexta-feira santa, e 1º de maio, dia do trabalho, fecha parênteses, e ressalta que a prorrogação final do semestre letivo especial 1 é para que a correção dos dias letivos previstos pela resolução número 08/2020 do CONSUNE seja feita, mitigando possíveis prejuízos ao calendário letivo. As recomendações de ajustes, né? Recomendamos fazer o seguinte ajuste: acrescentar nos documentos de agenda a informação dos dias extras que são compensados para PSL 1, 2 e 3, né? Abre parênteses, como foi informado no documento da Secretaria Acadêmica em relação aos feriados da sexta-feira, santa e dia do trabalho, fecha parênteses. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, sou de ser favorável ao pleito de alteração da data final do semestre letivo especial 1, salvo o melhor juízo, este é o meu parecer. Barreiras, 16 de março de 2021, assina o conselheiro relator, professor Rafael da Conceição Simões. Antes de abrir para discussões, eu só faço aqui uma colocação, né, que até já consultei o professor Rafael, em relação às recomendações de ajuste, creio que a gente teve, né, aqui no item A, não seria PLSS, né, mas semestre letivo especial. Aí, então, só eu sugiro, né, essa correção em relação ao parecer. Então, após leitura, eu abro, então, para os conselheiros que tiverem alguma consideração em relação ao parecer do relator. Professora Rafael, acho que ele saiu, né, da reunião. Acabou de cair a internet dele. Algum conselheiro tem considerações a respeito do parecer? O professor Rafael retornou à reunião, sem considerações dos conselheiros, né, apenas eu faço só aquela indicação, né, de alteração, né, da sigla. O professor Rafael retornou, professor, eu faço a indicação de alteração, aí só aguardo, né, o acolhimento. Pronto, o professor acolheu, então, creio que podemos, né, iniciar a votação, né, aqueles que são favoráveis ao parecer do relator, né, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, eu peço que se manifestem no chat.
Então, sem votos contrários e abstenções, então, parecer do relator aprovado por unanimidade. Então, passamos ao quinto ponto de pauta, né, que trata da apreciação do parecer do relator referente ao edital SAI/CAI, número 01/2020, seleção simplificada para concessão de bolsa inclusiva, programa Incluir, da Secretaria de Assuntos Estudantis, processo 23.520/1614/2020, dígito 71, o relator é o conselheiro Maxson Araújo Nunes. Então, eu convido o conselheiro Maxson para proceder à leitura do parecer. Bom dia, todos me ouvem, né? Sim. Bom dia, presidente dessa Câmara. Bom dia aos demais conselheiros. Vou fazer aqui a apresentação para dar início. Já aparece aí, não? Ainda não, Max. Então, agora sim? Agora sim. Se puder aumentar um pouco, Max. Como? Aumentar um pouquinho. Certo. Aí tá bom. Prontíssimo. Bom, parecer. Instrução do processo, Secretaria de Assuntos Estudantis, processo 2350.001.614/2020, dígito 78, assunto, proposta do edital SAI/CAI-NAI, número 1/2021, seleção simplificada para a concessão de bolsa de monitoria inclusiva vinculada ao programa Incluir. Interessado, Secretaria de Assuntos Estudantis, o relator que nos fala, Maxson Araújo Nunes. Objeto de apreciação, trata-se de processo referente ao edital SAI/CAI-NAI número 01/2021, seleção simplificada para a concessão de bolsa inclusiva, programa Incluir da Secretaria de Assuntos Estudantis. Como já foi recebido por todos, peço licença para repassar pelo histórico e irmos direto para as considerações. O presente parecer refere-se à proposta de edital SAI/CAI-NAI número 1/2021, seleção simplificada para a concessão de bolsa monitoria inclusiva, vinculada ao programa Incluir, conforme a documentação apensada ao processo, observa-se primor e manutenção da lisura inerente ao serviço público federal. Além disso, visando a promoção da equidade e inclusão no âmbito do ensino de graduação e da vivência acadêmica, a proposta não só pode contribuir para a redução de barreiras atitudinais e pedagógicas ao acesso de estudantes com deficiência ao processos didáticos, como também concorre para a formação e desenvolvimento de profissionais e acadêmicos inspirados no princípio da acessibilidade, como prevê o estatuto dessa universidade. Não fosse bastante, mediante ação de apoio à permanência, promove a integração e agrupamento pedagógico produtivo entre estudantes com distintas capacidades, habilidades e aquisições didáticas e cognitivas, diversificando as experiências formativas desses estudantes e ampliando suas oportunidades de diplomação, conforme o objetivo decreto 7234/2010,
e o documento orientador, o programa inclui acessibilidade à educação superior. Por assim ser, reitero a importância da proposta deste edital de seleção simplificada para a concessão de bolsa monitoria inclusiva, vinculada ao programa Incluir, e parabenizo os servidores envolvidos na proposição. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações. Alterar a redação da meta do documento formulário de plano de trabalho na folha 4, inserida a informação dos quantitativos que definem a referida meta. O texto atual, sem os tais quantitativos, escreve um objetivo específico e não uma meta. Sugiro, e aí a sugestão, sugiro selecionar quantitativo de bolsistas por campus, mediante o edital, para atender à demanda de agrupamento produtivo e apoio a estudantes com deficiências da UFOP, contribuindo para a inclusão, permanência e diplomação desses estudantes. B. Incluir a fonte 20RK no documento de formulário de plano de trabalho, na folha 4, para resguardar a coerência com as informações apontadas na Declaração de Responsabilidade Fiscal, número 27, 2021, CPOC 1101040702, folha 75. Corrigir as informações referentes ao quantitativo de meses de pagamento da Bolsa Inclusiva para que as informações do documento Programa de Monitoria Inclusiva, na folha 2, confiram com as do documento Formulário de Plano de Trabalho, na folha 4, e também da proposta de edital, item 2.2, folha 53. No primeiro documento, há previsão de 6 meses de pagamento da Bolsa, e no segundo documento, como foi referido aqui, a previsão de 7 meses de pagamento. Retificar o item 2.2, onde se lê a Bolsa Inclusiva terá vigência de um semestre letivo, 3 meses de Bolsa, podendo ser renovada por mais um semestre, outros 3 meses de Bolsa, conforme critérios estabelecidos no item 11 deste edital. E aí, na retificação, leia-se: a Bolsa Inclusiva terá vigência de um semestre, 6 meses de Bolsa, podendo ser renovada por mais um semestre, outros 6 meses de Bolsa, conforme critérios estabelecidos no item 11 desse edital. Alterar a redação do item 2.1 do edital, na folha 53, para Bolsa Inclusiva consiste no subsídio financeiro com periodicidade mensal para o desenvolvimento de atividade de agrupamento produtivo e ações relacionadas à inclusão e acessibilidade no âmbito da UFOB, conforme o documento do plano de trabalho, na folha 4. Essa é a meta do edital. Além disso, a redação atual permite o entendimento de que o bolsista é responsável pelo acompanhamento de estudantes com deficiência e ou pela promoção de acessibilidade pedagógica, reconhecendo o nível, de responsabilidade e a indispensável necessidade de formação e licença acadêmica e profissional para atuar nessas dimensões do trabalho pedagógico. Sugiro a alteração da redação para a manutenção da coerência com os objetivos e limites do edital. Alterar a redação do item 2.4 do edital, na folha 53, para o bolsista selecionado atuará no desenvolvimento de atividades de agrupamento produtivo e apoio a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e redução de mobilidade, e bem como contribuirá para a adaptação de materiais didáticos e no suporte durante a realização de eventos, congressos científicos, concursos e atividades congêneres. Sugiro essas alterações pelas mesmas razões apontadas para a sugestão do item D deste parecer. Retirar o item 4.1.3 do edital, na folha 54, o atual cenário pandêmico e seus reflexos pedagógicos institucionais podem acabar zerando o número de inscrições se a semestralização for pré-requisito de inscrições. Alterar a redação do item 6.1.3 do edital, na folha 55, para
contribuir na promoção da acessibilidade pedagógica e a adaptação de materiais didáticos de apoio às aulas e atividades acadêmicas. A redação atual faz parecer que a adaptação do material didático é responsabilidade do bolsista, sendo essa uma responsabilidade institucional e podendo o bolsista atuar junto aos processos de promoção da acessibilidade pedagógica. Sugiro, então, a alteração da redação do item. E corrigir a palavra qualquer no item 6.1.7 do edital, na folha 55. Antecipar o item 7.4.1.3 do edital, na folha 55, para a sequência do item 7.3.1 na mesma folha, ocupando a posição de 7.3.1.3. Corrigir a redação do item 11.1 do edital, na folha 58, serão concedidas para este edital 6 bolsas inclusivas para os estudantes dos campos de Barra, 1 bolsa, Reitor de Gá Santos, 3, Bom Jesus da Lapa, 1, Luiz Eduardo, 1, visto que Barreiras, né, obviamente, é um campus que é composto por 3 centros. Incluir o aposto pelo bolsista na redação do item 11.6 do edital na folha 58, ficando assim: a não apresentação pelo bolsista da carta de intenção de renovação no período instituído para a renovação configura sua desistência e implica no desligamento automático da bolsa inclusiva. Retificar o item 12.1 do edital na folha 58. O cancelamento da bolsa inclusiva se dará a qualquer tempo, garantida a ampla defesa e o contraditório nas seguintes situações. Modificar a frase do item 12.1.1 do edital, na folha 58, para descumprimento injustificado de quaisquer itens do edital, e aí eu coloco como, porque estamos num processo, num momento, né, num processo de processo de diversidade, por conta do período pandêmico, portanto, é importante que tenhamos a oportunidade de analisar justificativos que podem identificar inconstâncias antes comumente não apresentadas, não presenciadas. Por fim, incluir parágrafo único com a seguinte redação após o item 12.1.9 do edital, na folha 59. O cancelamento de bolsa não será configurado em casos excepcionais de estudantes em licença maternidade, como estabelecido pela Lei 6.202, de 75, e pela Lei 13.536, de 2017, no que se refere à extensão do prazo de concessão da bolsa monitoria inclusiva, devendo o bolsista ou a bolsista reapresentar a carta de intenção de renovação e respectivos cronogramas com a anuência do orientador ou da orientadora. Parecer. Diante das considerações apresentadas e do atendimento das indicações, recomendo a aprovação da proposta de edital SAI-CAI-NAI número 1, 2021, seleção simplificada para a concessão de bolsa de monitoria inclusiva vinculada ao programa Incluir. Barreira, 16 de março de 2021. Max Araújo Nunes, técnico de missão dietética, conselheiro, relator. Então, eu agradeço o Maxon, né, pelo parecer. Continue. Desculpa, professora, continue em tela ou pode retirar? Eu creio que, acho que pode deixar por enquanto, Maxon. Aí, se alguém tiver alguma consideração, né, a gente pode fazer os apontamentos, aí eu peço para você nos auxiliar. Então, eu vou abrir para discussão, se algum conselheiro, né, ou conselheira tem alguma consideração, algum apontamento sobre o parecer do relator, por favor, se manifeste.
Ninguém? Eu queria fazer, então, já que não temos, né, apontamentos dos demais conselheiros, eu fiquei só com uma dúvida em relação a esse apontamento da letra D, né, que diz respeito ao período de concessão das bolsas, né? O Maxson faz o apontamento, é o D. D, isso, correto. Isso. De retirar, né, onde o item 2.2, onde se lê a bolsa inclusiva terá a vigência de um semestre, né? E aí o edital previa 3 meses de bolsa. A sugestão é que se passe a 6 meses de bolsa, mas minha dúvida é em relação, porque aumentando o prazo, né, para 6 meses, com previsão de mais 6 meses de renovação, como ficaria isso em relação ao orçamento, né? Então, a previsão, me parece, inicial do edital é de que a gente teria 3 meses, né, de bolsa, e depois a renovação. Isso, né, envolve aí um certo recurso, né? E aí, quando a gente altera, se for, né, essa sugestão acolhida, né, a alteração de 6 meses renovado por 6 meses, aí teria uma alteração, né, de orçamento que eu não sei, né, creio que não esteja prevista, né, só mais em relação a essa correção, né, e eu entendo que quando o edital coloca a indicação de semestre e relaciona com 3 meses, né, isso tem relação com o período, o semestre letivo especial, né, com a duração do semestre letivo especial. Então, talvez a alteração, e aí é só, né, a indicação de destaque que eu faço nesse ponto, é que talvez, ao invés de alterarmos o número de meses, talvez, né, uma sugestão, e aí que o parecer está acolhe ou não, seria a alteração ali onde tem a indicação de, talvez, complementar, né, para dar essa informação, que é a duração do semestre letivo especial, que na verdade tem, né, a duração de 3 meses e não de 6, né, como a gente dá a entender quando fala semestre, que sempre vai relacionar com o período de 6 meses, né. Então, é só essa dúvida e essa indicação de alteração que eu faço nesse, né, um destaque aí, em relação ao parecer, né, pensando que uma alteração na vigência, né, no número de meses, tem um impacto direto depois na programação do orçamento e no próprio edital, que eu creio que já prevê, né, um recurso dessa natureza, né, que já está previsto e que é competência aí de outra Câmara, né, não seria a nossa competência falar né, do orçamento previsto para os editais. É só nesse sentido aí. Não, sou totalmente de acordo. Na verdade, foi alterado essa parte, né, nas últimas horas ainda que havia possibilidade de alteração, mas era somente para, e eu até ia fazer já esse próprio comentário a respeito dessa letra D, né, do que se refere aí a essa proposição. Mas, na verdade, como foi uma última alteração, até eu coloquei aqui, porque é isso que eu também estava em pensamento, só que como não tinha ainda recebido a devida informação com relação ao que se referenciar, o que tinha como referência do semestre, e aí eu até tirei aqui a palavra letivo, mas eu tenho plena consciência que seria realmente esse período de 3 meses. Só era mesmo para confirmar no dia de hoje, né, a gente poder fazer essa possível modificação e tem uma abertura para que possa fazer essa modificação e retornar ao que estava realmente, né, e deixar a redação como está, com relação ao semestre letivo, e não o semestre na contabilidade, 6 meses, como geralmente a gente tem entendimento. Mas sou de pleno acordo com o que foi colocado pela presidente dessa Câmara com relação a essa possível modificação do edital, né, nesse processo de mudança para os referidos meses no que tange a E6, mas seria mesmo a continuação de 3 meses referente ao período letivo. Então, continuaria e sou aberto, sim, para que tenha essa alteração aqui no parecer.
Alguma colocação dos demais conselheiros? Não? Então, vamos colocar em votação o parecer do conselheiro Maxson, só com esse, né, esse destaque da duração, né, do período de bolsas, que seria, né, de 3 meses, né, relacionado ao período letivo, né, que o nosso período tem 3 meses de duração, podendo ser prorrogado aí por mais 3 meses. Então, eu vou, né, iniciar o processo de votação, né, então, destacando mais uma vez, né, para não termos dúvida, né, em relação ao parecer, então, parecer mais esse destaque em relação, né, à duração do período de bolsas, né, de 3 meses, podendo ser renovado por mais um período referente à duração do semestre. Então, inicie o processo de votação. Aqueles que são favoráveis ao parecer, né, com esse destaque, eu peço que permaneçam como estão. Os votos contrários e abstenções, eu peço que se manifestem pelo chat. Então, sem votos contrários e abstenções, então, aprovamos o parecer do relator com esse destaque, né? Aprovamos por unanimidade. Então, agradeço mais uma vez, né, o conselheiro Maxson pelo parecer, e passamos agora, né, para o nosso último ponto de pauta, né, o 6º ponto, que é a apreciação do parecer do relator referente ao edital SAI-CAI, NAF, número 02/2021, né, que diz respeito à seleção de estudantes para participarem do programa Milton Santos, de acesso ao ensino superior, o PROMISAIS/MEC, processo é o 23520, 1612/2021, dígito 89, o relator é o conselheiro professor Tony Silva Almeida. Então, eu passo a palavra para o professor Tony, para que proceda a leitura do parecer e, em seguida, né, faremos a apreciação. Então, professor Tony, por favor. Bom dia, presidente, professora Daniela, demais conselheiros e conselheiras. Vou partir para a apresentação já do parecer. Bom, trata-se de... A instrução do processo foi dada pela Secretaria de Assuntos Estudantis, né, processo 23520, 001612/2021-89. Trata-se da submissão de proposta do edital SAI-CAI-NAF 02/2021 para selecionar estudantes para o programa Milton Santos de acesso à educação superior, PROMISAIS. Desculpa. Interessado, Secretaria de Assuntos Estudantis. O relator, Tony Silva Almeida. O objeto da apreciação. Trata-se de proposta de edital SAI-CAI-NAF número 02/2021, programa Milton Santos de acesso à educação superior, PROMISAIS, que tem como objetivo cooperar com a manutenção dos estudantes participantes do programa Estudante Convênio de Graduação, o PECG, regularmente matriculados em curso de graduação mediante concessão de auxílio financeiro no valor de R$ 622, ao longo de 8 meses, de maio a dezembro de 2021. Como indicado, né, também pelos outros pareceristas anteriores, eu peço licença para pular o histórico, tá,
ao tempo que a gente tem para reunião, né? Bem reduzido, como todos os conselheiros tiveram acesso. O presidente já mencionou. Peço licença para começar pelas considerações. É importante frisar a relevância da implementação de políticas afirmativas, né, o que reforça o compromisso da UFOB com a assistência estudantil, com o sucesso acadêmico, com a permanência de estudantes. O presente edital tem como público-alvo os estudantes participantes do programa PEC-G, estudantes de origem estrangeira, que já apresentam naturalmente dificuldades na sua ambientação no país. Considerando que o programa PEC-G estabelece critérios referentes ao autofinanciamento dos participantes, nem sempre esses são suficientes para garantir a manutenção dos estudantes contemplados fora de seu país de origem. Haja vista os processos que já passaram pela presente Câmara referentes ao desligamento do programa, em que constam relatos das dificuldades de vários aspectos, dentre elas dificuldades socioeconômicas enfrentadas por alguns estudantes participantes do programa. Tendo reconhecido a necessidade de ações efetivas, que contemplem esses estudantes, a Secretaria de Assuntos Estudantis e a Administração Central foram bastante assertivas ao propor a implementação do programa Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior, Promissais, em nossa universidade. Programa esse que tem suas diretrizes estabelecidas pela Portaria MEC 745, de 5 de julho de 2012. Ações dessa ordem reafirmam o compromisso da UFOB em valorizar a diversidade, ao reconhecer a importância de apoiar a permanência estudantil daqueles que vêm de uma diferente origem cultural e que muito têm a contribuir para a missão institucional, como preconizado em sua política de desenvolvimento institucional. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações do texto da proposta de edital SAI-CAI-NAF 02/2021. Excluir a palavra índice do item 3.1.5, pois dá a entender que há uma indicação de valor numérico referente a notas no programa PEC-G, o que não é compatível com o decreto 7849 de 12 de março de 2013. O que o decreto preconiza é o mínimo de reprovações. B. Incluir no item 4.1.7 a descrição do que deve constar na carta de interesse, de acordo com o texto do item 5.2.1. No item 5.2.1, que ele vai falar da entrevista, ele fala que a entrevista, só para contextualizar talvez um pouco mais, ele fala que na entrevista as questões vão ser referentes à carta de interesse que o candidato escreveu e mais questões referentes à cultura do país, né? E aí na continuação fala assim, que deverá discorrer sobre o envolvimento do estudante em atividades acadêmicas e sobre a importância da promoção de sua cultura nos espaços da UFOB e comunidade externa. Então, eu entendi que essa expressão, né, que deverá discorrer, entendi que estava se referindo à carta de interesse. Então, mas não fica claro que essa carta de interesse tem que ter um tema específico, né? Aí eu coloco na continuação aqui, caso a intenção ter a carta de interesse que o candidato deve apresentar na inscrição deve versar sobre. Na letra C, alterar o texto no item 5.1.1, de modo a compatibilizar com a pontuação referente ao IRA, no anexo 6, que é o barema, né? Considerando que não é indicado a pontuação mínima, recomendo que exclua o caráter eliminatório desse item. É porque existe só para contextualizar também, talvez se eu projetasse pudesse melhorar, mas existe uma pontuação de acordo com a nota do estudante com o IRA, mas não existe nenhum indicativo de nota de corte, né, de valor de corte. Então, nesse aspecto, perderia o caráter eliminatório também
não visualizei como poderia ser aplicado um caráter eliminatório, já que não há pontuação mínima. E D, excluir o item 5.2.6, pois não está clara sua interpretação e parece não acrescentar informação referente ao que consta no barema da entrevista, no anexo 6. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital SAI-CAI NAF 02-2021 para selecionar estudantes para o programa Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior Promissais. Bom Jesus da Lapa, 16 de março de 2021, Tony Silva Almeida, conselheiro. Antes de passar a palavra, eu também deixo a critério, se vocês quiserem, eu posso, a presidente, né, se achar conveniente, eu posso projetar esses itens que eu mencionei para ficar À mais claro vontade, também, talvez, professor. se no texto não ficou. Eu passo a palavra à presidente. Tá. Professor Tony, fique à vontade. A letra se for melhor, né, para a apresentação do parecer, a indicação no edital, para não ter dúvidas, né, em relação ao parecer, por favor. Tá. É aqui, né, o primeiro, como eu falei, excluir a palavra índice do item 3.5. O item 3.5 do edital, ele diz assim, que um dos pré-requisitos é manter índice de rendimento acadêmico conforme as normas do PEC-G. Mas o PEC-G, o que ele estabelece especificamente sobre rendimento acadêmico é que o estudante não pode perder em mais de 2 disciplinas por semestre e também não pode ter 3 reprovações no mesmo semestre. Ou, desculpe, 3 reprovações na mesma disciplina e também não pode ter 2 reprovações no mesmo semestre. Então, né, ele versa algo sobre rendimento acadêmico, mas a palavra índice eu entendi que ela vai indicar alguma questão numérica, como uma média, né, uma nota que o estudante tem que ter uma média durante o curso. E esse índice eu entendi que referia a isso, por isso que eu recomendo a exclusão, já que não há essa ligação. O B, que é o incluir no item 4.1.7, a descrição do que deve constar na carta. 4.7. 4.7 das inscrições, o estudante precisa apresentar uma carta de interesse justificando o pleito. Né? É a única descrição para essa carta de interesse, que consta no anexo 5. Só que essa carta, aí eu vou passar para o anexo 6, que é o barema. No barema... não, desculpa, eu me perdi. Aqui. O item 4.1.7, o texto está lá no 5.2.1. 5.2.1. A entrevista, aqui fala sobre a entrevista, né? A entrevista constará de questões apresentadas na carta de interesse e nas experiências construídas no Brasil e em sua trajetória acadêmica da UFOB, que deverá discorrer sobre o envolvimento do estudante em atividades acadêmicas, e continua, né? Sobre a importância da promoção da sua cultura nos espaços da UFOB. E aqui, esse que aqui me deu a entender que estava referendo, que deverá discorrer, eu imaginei que fosse a carta de interesse deveria discorrer, mas quando ela é apresentada aqui nas inscrições, não há indicação, né, de se ela deve discorrer sobre algo específico. Enfim, pode ser uma questão só de confecção do texto. E aí... Ou tira essa palavra aqui, né? Talvez minha indicação. Ou tira a palavra aqui, que aí fica tudo referente ao que vai ser perguntado na entrevista, porque o que eu imaginei que estivesse referindo à carta de interesse. A letra C, alterar no texto o item 5.1.1, de modo a compatibilizar com a pontuação referente ao IRA. Deixa eu ver o 5.1. Aqui, né? O 5.1.1, índice de rendimento acadêmico, vai ser uma análise documental, que é o nosso IRA, especificamente, né?
O índice de rendimento acadêmico que ele refere lá para que tem que respeitar o PEC-G, não consta equivalente lá. Esse 5.1.1 é o índice de rendimento acadêmico, é o nosso IRA, e no barema, peço desculpa aos conselheiros pelo vai e vem aqui, né, um pouco tanto quanto bagunçado, mas no barema, no índice de rendimento acadêmico, o aluno vai ter uma pontuação a partir do valor do IRA dele, aqui, né, de 0,1 a 3, 7 pontos, enfim. E aí ele vai ter uma classificação, a pontuação obtida vai ter uma classificação. Deixa eu voltar, pronto. E aí, como eu mencionei, né, não há um indicativo de valor de corte, de valor mínimo que deve ser pontuado nesse rendimento acadêmico, eu entendi que ele também não teria esse caráter eliminatório, ficando como caráter classificatório apenas, né? Só mais uma. E finalmente o 5.2.6 que ele diz assim, né, para efeitos de pontuação será utilizada a média ponderada para entrevista. Aí quando a gente vai lá no barema, né, para efeitos de pontuação será utilizada a média ponderada para entrevista. Quando a gente vai lá no barema, a pontuação, o envolvimento do estudante em atividades acadêmicas, né, que tem uma pontuação que vai ser gerada pela apresentação de certificados, tem uma pontuação máxima de 15 pontos, e a importância da promoção da sua cultura nos espaços e a comunidade tem outros 15 pontos. Eu não visualizei como é que o que aquele item 5.1.6 acrescentaria em relação à média ponderada, né? Então, nesse sentido que eu indiquei, não entendi que ele não acrescenta, e não acrescentando, eu recomendo a retirada, né? Para efeito de pontuação será utilizada a média ponderada para entrevista. Bom, era isso, né? Eu passo a palavra para a presidente. Obrigada, professor Tony, né, pelo parecer. Então, eu abro para os demais conselheiros, né, que tiverem colocações a respeito do parecer do relator. Eu peço que peçam a palavra, né? Alguém tem alguma consideração? Professor Cláudio? Bom dia, professora Daniela, que preside essa sessão da Câmara, demais conselheiros e conselheiras, os que irão nos assistir depois no YouTube. Eu acompanho, primeiro, né, dar os parabéns ao parecerista, professor Tony, e acompanho também a colocação que ele levantou, e até considerando que esse edital um edital similar a esse passou ano passado na Câmara, né, e constava também a questão da entrevista. Creio que se trata, sim, professor Tony, de um caso de revisão do texto ali, porque não é na carta de interesse, mas que a pessoa também relate isso, quais são as suas relações com a ensino, pesquisa, extensão, e todo esse processo também de interculturalidade, uma vez no Brasil. Isso também é algo que está, né, permeia o decreto do PEC-G. Então, me parece que é o caso, sim, de fazer uma revisão do texto. Em relação à questão que o senhor levantou sobre os critérios, né, e até do desempenho acadêmico, em relação ao IRA e aí o que é estabelecido pelo próprio decreto, aí uma questão para compreender melhor mesmo, né, porque, de fato, aquilo que o senhor levantou, né, é verdade, né, tem que ter não pode ter aquele quantitativo de reprovações. Mas, geralmente, os editais, eles até para
a questão de desempate, ou para ter um ranking, ele estabelece se utiliza, né, o IRA. Então, se eu bem entendi, a sugestão é fazer que não se aplicaria o IRA como um critério de classificação para se seguir aqueles, uma vez que o decreto não estabelece isso, eu fiquei um pouco com dúvida nessa sugestão, se puder esclarecer um pouco melhor. Tá. Deixa eu... minha recomendação... Estão me ouvindo, né? Acho que eu não saio. Sim, estamos ouvindo. Minha recomendação é só aqui Na verdade, talvez agora que o senhor menciona, professor Cláudio... Tá, entendi. Não, minha recomendação talvez possa melhorar a pressão, mas minha recomendação é que o item 5.1.1, ao invés de ser eliminatório e classificatório, ele seja apenas classificatório. Porque lá no barema não sirva para eliminar, porque na verdade não há forma de eliminar o candidato, já que aqui na pontuação que ele vai ter a partir do IRA dele, não existe nenhuma indicação de valor de corte. Foi por isso, né? Não tem como ser caráter eliminatório. E também eu também não entendo que não há necessidade de desclassificar por conta do IRA, né? Já que o sujeito, em princípio, teria respondido com os documentos necessários para os pré-requisitos. Eu não entendo que não há necessidade de ser eliminatório e também não há nenhuma indicação de como é que poderia ser eliminado o candidato a partir do IRA. Mas a recomendação que o IRA seja considerado como um fator de desempate é aqui, né? No 6.1.2 e eu não mexo nele. Não faço recomendações sobre ele. Ok. Entendi, obrigado. Mais algum conselheiro tem apontamentos sobre o parecer? Nenhum apontamento? Então, podemos, né, colocar em votação. Acho que o professor Tony já fez os esclarecimentos, né, em relação às suas sugestões. Eu vou colocar, então. Pronto. Pronto, professor. Em relação ao comentário do professor Cláudio, que seria então aqui, né, seria melhorar o texto, então esse mesmo, só para eu entender, então, a carta de interesse, ela vai ficar com o tema em aberto, e essas descrição que tem aqui é sobre a entrevista, né? A entrevista seria assim: a entrevista constará de questões apresentadas na carta de interesse e nas experiências construídas no Brasil e em sua trajetória acadêmica na UFOV. Aqui esse que deverá discorrer, então, é referente à entrevista, né? Não é referente a... Aí também questiono aos conselheiros se de fato está claro, se nem precisaria de alteração, né? Talvez possa ser meu entendimento que foi isso. Que deverá discorrer, eu entendi que fosse a carta, mas se tiver claro que é para estar referindo à entrevista. Professor Cláudio? Eu acompanho a tua sugestão, conselheiro. Me parece que o que aí está remetendo à entrevista, mas a carta de interesse, mas é algo para entrevista. Até a título de sugestão, o secretário de Assuntos Estudantis, o professor Adriano está presente, né? Se ele talvez quiser expor a intencionalidade quando isso foi redigido, mas pelo edital até do ano passado, que eu me recordo, e isso foi, acho que até chegou a ser discutido também, era um pouco relativo à questão
dessa relação de interculturalidade entre o estudante estrangeiro e o estudante, com os estudantes brasileiros aqui, né, da UFOP. Eu vou passar a palavra para o nosso convidado, o Adriano, para fazer o esclarecimento sobre o item 5.1. Bom dia a todas e todos. Agradeço à professora Daniela, na condição de presidente da Câmara, né, pela oportunidade. Agradeço também ao professor Tony, na condição parecerista, né, pelas colocações, professor Cláudio também e demais conselheiros. De fato, a carta de interesse, quando ela foi proposta, é um documento, né, para o estudante ele apresentar ali a sua intenção relacionada à bolsa e citar naquele documento as suas expectativas baseado no que está sendo colocado, né, em relação a essa vivência intercultural, a sua experiência na universidade, de que forma ele pode contribuir, né, em outras áreas da universidade, na sua vivência ao longo da universidade. E as questões que vão partir da entrevista, elas poderão tomar como base esse relato do estudante, né? Então, a gente pode fazer alguns questionamentos na entrevista baseados na carta de interesse. Eu considero que a colocação tanto do professor Cláudio, né, quanto do relator, né, do professor Tony, que a supressão do conectivo ali talvez já seja suficiente, né, para garantir um melhor entendimento do texto. Mas a intenção era dizer que, na verdade, durante a entrevista, elementos que compõem a carta de interesse podem ser utilizados, né, para arguir ou para formular alguma questão durante a entrevista para entender um pouco melhor, né, o que o estudante quis colocar ali na carta de interesse e como isso tem influenciado a sua vivência no ambiente da universidade em torno dessas temáticas todas que a gente já colocou, né, a sua cultura, a sua participação acadêmica, né, a sua inclusão, né, nos diversos projetos institucionais. Então, a ideia é tomar a carta de interesse como base, que ela pode ser utilizada ou não, né, para a gente levantar essas questões. Mas a intenção teria sido essa inicialmente. Mas concordo com o professor Tony e com o professor Cláudio, que a supressão, talvez, ali do conectivo, né, deu um melhor entendimento. Então, talvez a escrita do texto não tenha ficado realmente muito claro, né, que se tratava esse ponto na entrevista. Professor Cláudio? Professor Tony, pode ir? Eu acredito que se tirar essa expressão, né, que deverá discorrer, tirar essas 3 palavras, já junta, acho que resolveria. A entrevista contará de questões apresentadas na carta de interesse, nas experiências construídas no Brasil, em sua trajetória acadêmica, sobre o envolvimento do estudante em atividades acadêmicas e sobre a importância da promoção. Parece que fica tudo no mesmo nível. Professor Cláudio? Depois da fala do nosso convidado, Adriano, secretário de Assuntos Estudantis, eu fiquei pensando aqui se não é o caso de talvez especificar melhor o que se espera na carta de interesse, na carta de interesse, e depois que essa carta de interesse vai ser utilizada como base também para a entrevista. Porque no item 417 fala carta de interesse justificando o pleito, que é o anexo 5º, né? E aí, depois, na carta de interesse, a pessoa expressa meu interesse no programa mediante as seguintes razões. Mas talvez não está aqui exposto me parece que não está assim, claro para a pessoa que vai redigir a carta, que ela deva relatar esse envolvimento com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Então, talvez definir melhor o que se espera na carta, tanto acho que nesse próprio ponto ali da entrevista, acrescentar quais são os elementos da carta e constar isso também na carta, expresso as seguintes razões, né, considerando tais e tais coisas, né, envolvimento com ensino, pesquisa e extensão.
aí fica um critério, fica claro, né, qual que é o que está sendo exigido, o que a pessoa tem que discorrer, e também isso já dá mais elementos para a comissão, que no momento de fazer as perguntas, os questionamentos, está posto tanto para a parte que está concorrendo como para a comissão, que o candidato sabia que era necessário discorrer na carta de interesse sobre essas ações de ensino, pesquisa e extensão, esse envolvimento, essas questões interculturais e tal. Então, talvez definir um pouco melhor isso, parece que a carta não deixa isso claro. Isso pode gerar alguma dúvida, né, por parte do estudante. Então, a sugestão para o item 5.2.1 seria alteração na redação do item. É o 5.2, né? Ponto 1. E alteração no anexo 5. No anexo 5, incluir o que se espera ali, quais são aquelas razões que ele deve apresentar, né? Então, que ele faça um relato, né, relativo essas ações de ensino, pesquisa e extensão, que é o que está posto aqui como algo que vai ser considerado na entrevista, né? Entrevista considerada questões apresentadas na carta de interesse e nas experiências construídas no Brasil em sua trajetória acadêmica na UFOB, que deverá discorrer sobre o envolvimento de estudante em atividades acadêmicas, grupos ou atividades de ensino, pesquisa e extensão, e sobre a importância da promoção dessa cultura no espaço da UFOB e comunidade externa. Então, colocar aqui esses elementos, né, das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e também da promoção da cultura dessa pessoa nos espaços da UFOB, devem ser destacados na carta de interesse. Quando a pessoa for redigir a carta de interesse, ela já sabe que esses são os elementos primordiais que ela deve destacar. E acho que isso não está posto na carta, e aí pode gerar confusão aqui também ao ler o item 5.2.1. Porque assim eu também estabeleço um critério de objetividade, né? A pessoa sabe o que ela tinha que informar, e também o avaliador já sabe se ela preenche, se ela informa ou não, né? Se ela está sendo exigido daquilo, né? Ela tem que destacar esses elementos. Certo. Então, a sugestão para a redação desse item 5.2.1, o professor Tony sugeriu, né, que fosse retirado, que deverá discorrer, não é isso, professor? Só para ficar claro depois a alteração. Assim, pelo que o Adriano comentou, eu entendi que a intenção é deixar a carta de interesse em aberto, né, o tema dela, só que como o Cláudio também mencionou, o texto da maneira que está, dá a entender que você está dizendo qual vai ser o tema, qual deve ser o tema que a carta deve versar, né, com essa ligação aqui. Professor Tony, essas sugestões do professor Cláudio, né, o professor acolhe essas sugestões de alteração nesse item? É isso. Não no sentido de que o que Cláudio está propondo é colocar um tema na carta de interesse. Eu acho que a ideia é deixar a carta de interesse em aberto, né, para que... Enfim, o que eu gostaria de saber qual é a intenção, talvez um pouco mais do Adriano, saber qual é a intenção. Se é que essa carta seja em aberto, o estudante fale sobre o que... Né, que às vezes ele pode falar, se não tiver nenhum indicativo, ele pode falar sobre as questões mais econômicas dele, que ele tem a necessidade, né? E não dessa... Então, acho que é mais o Adriano para dizer se é mais interessante deixar em aberto, porque eu pensei nisso, ele vai deixar em aberto, ele pode falar, já que é uma questão de auxílio, ele vai versar mais sobre a questão econômica dele. Ou, se é como o 5.2.1 dá a entender, a carta de interesse, na verdade, tem que versar sobre um tema específico. Eu preferia ouvir o Adriano antes. Pronto. Então, para a gente resolver, né, esse conflito aí, então eu convido o Adriano, né, e aí a gente volta à discussão do parecer, né? Pronto, Adriano? só reiterando isso. Oi, tá ouvindo bem, Pro? Pronto, Adriano, estamos ouvindo. Pronto, eu tô com um probleminha com a conexão, aí tá caindo no notebook, eu tô utilizando o celular.
Então, pessoal, na verdade, assim, a carta de interesse, ela acaba sendo um documento balizador mesmo para a entrevista. A intenção inicial é que seja um documento mais aberto, para a gente poder avaliar ali o estudante no que ele coloca, só que, ao mesmo tempo, a gente dá esse direcionamento, né, que vai tratar sobre essas questões do envolvimento do estudante nas atividades, né, acadêmicas, envolve atividade de ensino, pesquisa e extensão, e também sobre a questão da cultura. Então, quando o estudante ele preenche essa carta, ele tem abertura para colocar a vivência dele aqui no Brasil, né, as dificuldades, e também as experiências que ele tem em eventuais grupos de ensino, pesquisa e extensão, e também nessa parte de como ele vivencia, né, a sua cultura e a própria dificuldade aqui no ambiente da UFOP. Então, a entrevista, geralmente, é uma entrevista que se baseia nessas informações da carta, mas a gente dá essa abertura para que o estudante discorra sobre o assunto que ele, de fato, tem a afinidade ali para colocar. Então, assim, eventualmente, se o estudante não colocou nenhuma experiência na carta de interesse na parte de ensino, ou pesquisa ou extensão, em grupo de atividade, a gente questiona da mesma forma, né? E aí o estudante ele vai discorrer. Se isso já estiver na carta, facilita até para o estudante, porque é algo que ele já relatou, já escreveu. Mas, geralmente, a gente deixa mais aberto. Mas eu não vejo problema, e eu estou dando uma sugestão, em fazer essa supressão, né, que o professor Tony colocou, sobre o que deverá discorrer, então, a sua trajetória acadêmica, sobre o envolvimento de estudantes em atividades acadêmicas, e também não vejo problema do que o professor Cláudio colocou, da gente também repetir essas mesmas questões lá no anexo, e também no item 4.7, salvo engano, né, que deve discorrer sobre isso. É porque a carta de interesse por si só ela é mais um documento para balizar mesmo a nossa orientação aí na entrevista, né, para entender e conhecer um pouquinho o perfil desse estudante, as suas vivências e dificuldades no ambiente, né, durante a sua trajetória acadêmica na UFOB. Então, é mais para balizar mesmo a comissão durante a entrevista. Obrigada. Professor Tony, diante, então, das considerações, eu consulto sobre a redação do parecer, se ela se mantém, né, ou se tem a sugestão de alteração, né, do parecer em relação a esse item. Se acolhe, né, as sugestões do conselheiro professor Cláudio, né, ou se, diante das considerações, tem alguma alteração a ser feita no documento, né, no parecer apresentado, né, só para lembrar que a gente está votando o parecer, né. Então, eu estou, na verdade, fazendo a consulta, pronto, fazendo a consulta em relação ao acolhimento, ou não, das sugestões do professor Cláudio. Acolho a sugestão do professor Cláudio, sim, de fazer essa alteração para indicar qual é que a carta de interesse deve versar sobre esse tema. Que seria alteração, isso, acolho, sim. Só para confirmar, então, seria alterar, para anotar, né? Alterar aqui, né, na apresentação das inscrições, ele precisa apresentar a carta de interesse que deve versar sobre, aí já tem que constar aqui, se eu estou entendendo. E no anexo 6, que é a carta propriamente dito, também pode constar aqui entre parênteses, ou né, lembrando de qual é o tema que a carta deve versar. Nesse sentido, se essas indicações, eu acolho a recomendação. Certo. Só vou abrir mais para o professor Cláudio, né, fechar talvez a discussão aí, e aí a gente inicia a votação do parecer. Professor Cláudio. Não, só para esclarecer o ponto, eu não, se for o caso de deixar aberto, eu não vejo nenhum problema também. É só, como a gente também sempre está, né, trabalhando com o edital, já olha para o edital vendo quais são os possíveis pontos frágeis que depois podem gerar recurso ou coisa do gênero. Então, eu também acho que isso que o professor Tony colocou, se deixar aberto também não vejo problema. Aí talvez só seria uma coisa de redação aqui mesmo, deixar, né, a entrevista considerada de questões apresentadas na carta de interesse nas experiências construídas no Brasil e sua trajetória acadêmica na UFOB, ponto. E aí depois colocaria um outro item dizendo, durante a entrevista, o estudante deverá discorrer sobre o envolvimento do estudante em atividades acadêmicas e tal. É só isso. Mas se a questão dessas atividades e tudo mais, elas vão ser consideradas na pontuação, porque ela é 30% da avaliação do processo seletivo,
Então, talvez isso seja, se de fato vai ser levado isso em conta, seria talvez importante colocar na carta de aceito, mais para dar, digamos assim, respaldo, né, para no momento da comissão decidir o que ela estava avaliando, e até na possibilidade de recurso, ela conseguir justificar o que foi avaliado e tudo mais. É só nesse ponto, na verdade, nem nenhum conflito, assim, é só no sentido de que o critério fique claro e evite, né, depois a gente sabe que gera recurso, uma série de outras coisas, e aí sempre é ruim para a comissão, né. E também para a pessoa que está impetrando, né. Só seria isso. Obrigado. Pronto, obrigada, professor. Então, creio que podemos, né, colocar em votação, né, aí só em votação o parecer do relator com esses dois, né, com destaque para o item 5.2.1 e também o anexo 5, né? Foi esse o entendimento, né? Isso. Então, eu coloco em votação o parecer do relator, professor Tony, né, com os devidos, né, destaques aí, aqueles que são favoráveis ao parecer, eu peço que permaneçam como estão, os votos contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat. Sem votos contrários e sem abstenções, então o parecer, né, foi aprovado por unanimidade, né? Então, chegamos ao final, né, dessa reunião. Eu agradeço aos colegas, né, conselheiros, conselheiras, né, pelas considerações, pela participação. Aproveito também e agradeço, né, a nossa secretária Gleiciane, né, que nos tem dado apoio, e ao técnico Laudinante, que nos ajuda aqui com a gravação e depois, né, disponibilização da reunião nas redes aí, tá? Então, agradeço a todos e um bom dia.